Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Portugal viveu no dia 28 de abril de 2025, um dos episódios mais preocupantes da sua história recente, um apagão elétrico de grandes proporções, que deixou o país mergulhado na escuridão, sem respostas claras e com uma classe política mais interessada em insultar do que em assumir responsabilidades. Mas o que se passou afinal? Foi realmente um fenómeno climático, como alguns querem fazer crer? Ou terá sido o colapso anunciado de uma política energética completamente falhada? As alterações climáticas são hoje uma das maiores ameaças à segurança. Elas exigem que se faça a transição energética, mas a transição energética coloca novos riscos. E também, além disso, há eventos climáticos extremos com os quais não estávamos habituados a lidar. É mais provável virmos a lidar com sismos, é mais provável virmos a lidar com cheias, é mais provável virmos a lidar com fenómenos que vão convocar toda a nossa capacidade para enfrentar estes episódios. E por isso nós queremos ter a garantia de que há uma segurança verdadeira e não uma resposta a fantasmas e percepções sobre o que é uma suposta segurança ou insegurança. E o que diz o Razi, Sr. Ministro, é a presença de operadores e fornecedores, mas de operadores considerados de risco em setores estratégicos nacionais. A energia é um setor estratégico nacional, a REN é um operador de tipo do Estado chinês. Antes de entrarmos no cerne da questão, não podemos deixar de expressar o nosso mais profundo repúdio pela linguagem inaceitável usada pelo Partido Livre no Parlamento. Quando um deputado se dirige ao Partido Chega e afirma publicamente, com arrogância e desprezo, que já ouviu esse discurso ignorante e mentiroso, está a insultar não apenas um partido, mas todos os portugueses que exigem soluções reais para os seus problemas. Esta atitude não é apenas antidemocrática, é um sinal claro de que vivemos num ambiente político onde o insulto substituiu o argumento, e onde quem pensa diferente é silenciado com rótulos e desqualificações. Esta postura é indigna de um parlamento livre. A democracia exige debate, não rotulação. Exige confronto de ideias, não arrogância moral. E o mais grave é que esta linguagem tóxica vem precisamente de quem se diz defensor da inclusão, do pluralismo e da democracia participativa. Nada mais hipócrita. Em primeiro lugar, falhou a soberania e a segurança energética. É certo que dependemos de interligações com Espanha e decisões que nos são impostas de Bruxelas. A nossa produção interna está limitada por políticas que demonizam o carvão, bloqueiam fontes mais seguras e limpas como o nuclear e empurram o país para uma dependência perigosa de fontes intermitentes como a eólica e a solar, sem garantias de backup real como vivemos. Todos os especialistas afirmam que as renováveis trazem intermitência, instabilidade e imprevisibilidade ao sistema elétrico. E o que é que fizemos nós? Nada. Colocámos todos os ovos na mesma cesta do renovável para estarmos de mãos estendidas a Bruxelas e à sua agenda verde. Encerrámos centrais de Sines e do Pego sem garantir alternativas fiáveis e estáveis. E quando a rede ibérica falhou, ficámos de mãos atadas. A narrativa oficial do regime agora é de que somos autónomos. Tão autónomos que até retomamos a rede de produção elétrica nacional. Mas isto é falacioso, porque se fôssemos verdadeiramente autónomos, não teríamos demorado mais de 10 horas para conseguir restabelecer a rede elétrica nacional. E sobre segurança energética, um país com a dimensão de Portugal não pode ter apenas 2 centrais com capacidade Black Start. Quando os portugueses pagam uma das faturas energéticas mais caras da Europa, o que exigem é não ter quebras e falhas desta dimensão. Dizem os marretas do costume, estes incidentes não são possíveis de prever. Será? Na era da digitalização de consumos e de produção, não é mesmo possível ter mais capacidade de previsão? Todos nos lembramos do apagão que deixou Paris às escuras em plenos Jogos Olímpicos ainda no verão passado. Ou, por exemplo, do apagão que em 2023 deixou a Itália quase 24 horas sem energia. Será que a classe política portuguesa é assim tão amadora para não compreender as fragilidades da rede elétrica do sul da Europa? Mas voltemos ao tema central, o apagão. Até ao momento, não existe qualquer prova factual ou científica de que este apagão tenha sido provocado por alterações climáticas. Nenhuma, zero. E no entanto, vemos figuras da esquerda a apressarem-se a culpar eventos climáticos extremos, sismos, cheias e outros fenómenos hipotéticos, não com base em evidências, mas com base na velha estratégia de desviar atenções e sacudir a responsabilidade para o invisível e o incontrolável. Este tipo de retórica serve apenas para esconder o falhanço rotundo das políticas energéticas impostas por ideologias verdes, submissas a Bruxelas, que rejeitam o pragmatismo e abraçam o dogma.
Encerraram-se centrais como a de Sines e do Pego sem garantir alternativas viáveis. Colocaram-se todos os ovos no cesto das renováveis intermitentes, como a solar e a eólica, sem qualquer garantia de backup real. E depois, quando a rede falha, culpam o clima, o vento, o sol ou até o destino. É ridículo. A verdade é outra. O nosso país está dependente de interligações com Espanha. Estamos acorrentados a decisões impostas de fora. E não temos um plano energético sério. Não temos autonomia. E mais grave ainda, não temos coragem política para assumir que o nuclear é neste momento a fonte mais segura, mais limpa e mais eficiente de produção energética disponível. Mas isso é um tabu. Um tabu mantido por uma elite política ignorante, medrosa e dependente de mitos criados há mais de 60 anos. A energia nuclear não é Chernobyl. A tecnologia evoluiu. A segurança evoluiu. E hoje países como França, Finlândia, Japão, Coreia do Sul ou Estados Unidos apostam claramente no nuclear como pilar da sua soberania energética. Mas em Portugal, a palavra nuclear ainda provoca urticária na esquerda. Porquê? Porque desafia a narrativa emocional, a mitologia ambientalista e a dependência do Estado português em fundos e agendas externas. Foi isso que Rita Matias do Chega tentou dizer com clareza e coragem, que não podemos continuar a demonizar fontes de energia fiáveis enquanto nos ajoelhamos perante a utopia verde de Bruxelas. O que está em causa não é o ambiente, é o controle. O controle sobre a nossa rede, sobre a nossa soberania, sobre a nossa capacidade de decidir o nosso próprio destino. Enquanto isso, os mesmos que rejeitam o nuclear defendem soluções mirabolantes como escolas solares e micro-redes comunitárias, ignorando que essas estruturas, embora úteis como complemento, não substituem uma rede energética nacional robusta, resiliente e estável. E quando a falha acontece, como aconteceu, não são as escolas solares que alimentam hospitais, fábricas ou sistemas de alarme. É a rede central. E essa rede falhou. Falhou porque está vulnerável. Porque está mal planeada. Porque está refém de ideologias e agendas que ignoram a realidade. O apagão elétrico do passado dia 28 de abril foi grave, inédito e inesperado. De um momento para o outro, estiveram em risco doentes em cuidados intensivos, bebés em incubadoras. Foram afetadas as comunicações mais básicas, os transportes essenciais, os semáforos. A segurança esteve ameaçada por horas, por falta de iluminação na rua ou de sistemas de alarme e de segurança. A lista pode continuar. O corte de energia atingiu-nos a todos, de surpresa, a abrangência era transversal e os potenciais impactos enormes. O passado dia 28 de abril foi um momento definidor. E se corresse mal? Como me dizia ontem um jornalista em canal aberto sobre a dificuldade de responder a este fenómeno, dizia ele, cito, a pandemia estava anunciada que cá chegaria. Agora, nós não sabíamos o que ia acontecer. Ninguém sabia. Mas a população, as autoridades, os trabalhadores e o governo, todos juntos, respondemos de forma eficaz. Em primeiro lugar, o apagão começou em Espanha, não em Portugal. Não por causa de nenhuma instalação energética de origem renovável. Segundo lugar, em Portugal, este problema resume-se apenas e só ao transporte de energia elétrica, não à sua produção. Por isso, nunca esteve em causa a soberania nacional em termos de energia. E, portanto, aos senhores deputados, aquilo que se pede é seriedade. No momento crítico, as interligações, quanto mais existirem, melhor será para o nosso país, para a resiliência da nossa rede elétrica. Se tivéssemos mais interligações entre a Espanha e a França, a probabilidade de existir este apagão seria muito, muito menor. O apagão que nós vivenciámos na segunda-feira não resultou em nenhuma falta ou quebra de produção de energia. É preciso nós sermos muito claros sobre isso e rejeitarmos estas leituras simplistas e populistas que têm outros objetivos. Já ouvimos aqui esse discurso ignorante e mentiroso da parte do Chega. Tentar regressar a fontes de energia fóssil seria não só um retrocesso
ambiental, como também completamente economicamente insustentável. O caminho tem que ser continuar a investir na transição energética e, sobretudo, investir na descentralização, ter mais produção e distribuição de energia descentralizada, mais comunidades de energia renovável. Nós precisamos de investir naquilo que o livro chama escolas solares, com painéis solares e com armazenamento, com capacidade de armazenamento e que permitam abastecer todo o bairro à sua volta. Basta vermos, por exemplo, aquilo que aconteceu na Universidade de Coimbra, que por ter uma microrrede a funcionar, continuou a ter acesso à eletricidade. Nós devemos usar este momento, sim, para ter um debate informado e sério sobre a forma como nós produzimos e consumimos energia em Portugal e não deitar por terra os esforços que têm estado a ser feitos na descarbonização. E se temos que investir na resiliência do sistema energético e descentralizar a produção para ter menos pressão e depender menos dos sistemas centralizados, devemos sim reforçar as interligações com o resto da Europa. Não nos podemos deixar enganar por aqueles que nos querem orgulhosamente sós. Todos os especialistas são claros que, com menos interligação à Europa, este tipo de situações poderiam ser mais frequentes. A argumentação do Partido Livre é sintomática desta cegueira ideológica. É recusar os dados. É recusar a ciência. É recusar o progresso. É manter o país nas trevas, literalmente e metaforicamente. Pior ainda é a arrogância com que se acusa quem pensa diferente de querer orgulhosamente ficar só. Ora, o que é verdadeiramente solitário é continuar a recusar o debate técnico, científico e honesto sobre as nossas opções energéticas. O que é verdadeiramente ignorante é negar o que o mundo inteiro já percebeu: sem energia estável, não há desenvolvimento. Sem energia soberana, não há país. O apagão de 28 de abril foi um aviso. Um alerta vermelho que nos diz que o atual modelo energético português é insustentável. E se não mudarmos rapidamente de rumo, os próximos apagões não serão apenas técnicos, serão apagões económicos, sociais e civilizacionais. É hora de exigir responsabilidade. De exigir visão. E de exigir coragem política para romper com os dogmas e encarar de frente a realidade. O nuclear não é o inimigo. O inimigo é a ignorância. O inimigo é a arrogância ideológica. O inimigo é o medo que nos paralisa enquanto a Europa avança. Portugal tem de escolher: continuar de joelhos perante Bruxelas, alimentando mitos que nos mantêm vulneráveis, ou levantar-se com dignidade, investir naquilo que funciona e assegurar, de uma vez por todas, a sua soberania energética. Se gostou deste conteúdo, partilhe, deixe o seu gosto e ative as notificações para acompanhar todas as nossas atualizações. Convidamo-o igualmente a subscrever o nosso canal de assuntos internacionais, Prime View World TV, com o link na descrição, e a colaborar na divulgação de informações relevantes e verdades que merecem ser conhecidas. A sua participação é fundamental. Obrigado.